Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde, Filipe. Vamos falar em português, não é? É mesmo. Muito bem. Eu não vou, enfim, vou só dizer as boas-vindas, ou dar as boas-vindas, e a apresentação formal do Filipe está, obviamente, a cargo da Luísa Coelho, que foi a pessoa que fez o convite e toda a diligência, a quem eu muito agradeço. Eu quero, obviamente, agradecer ao professor Filipe Rothwell a sua amabilidade e a sua disponibilidade em estar connosco numa sessão do nosso ciclo de seminários Human Arts. É um prazer recebê-lo desta forma virtual. Obviamente também seria mais simpático se estivesse connosco mesmo em presença na Universidade de Minho. Esperemos que em breve, em algum momento, isso seja possível. Este é um ciclo de seminários permanente, digamos assim, do projeto. Nós já vamos no segundo ano deste projeto, que eu sei que sabe, até considero mais pela proximidade com a Luísa. É um ciclo de seminários que o projeto tem vindo a desenvolver com investigadores nacionais e internacionais de diversas origens, que põem em diálogo, digamos, pesquisa que é feita genericamente sobre este tema, na realidade, que é a questão das ditaduras, chamemos-lhe assim, visto que enfim, é o caso português, mas é também o caso do Brasil e o reflexo nos países africanos de língua portuguesa. E temos tido sempre um enfoque que é inter ou transdisciplinar, ora na literatura, ora nas artes, ora no cinema, e, enfim, cruzando sempre a história e as narrativas. Portanto, Filipe, thank you ever so much for being with us, for joining us. It is, really a honor and a pleasure. Luísa, the floor, I don't know if you can call it the floor, it's up to you. Sim, obrigada Ana Gabriela e também obrigada ao Filipe por ter aceitado o convite. Nós temos mesmo muito gosto em estar contigo hoje. Eu vou fazer só uma muito breve introdução, até porque o Filipe pediu-me para ser muito sucinta e a biografia que ele me mandou só tinha 4 ou 5 palavras. Eu acho que tem que ser um bocadinho mais do que isto, senão parece mal, não é? Mas para quem não conhece o Filipe era só para dizer que realmente é uma figura muito importante no campo da literatura e da cultura portuguesa, em particular contemporânea e em particular também no contexto da África lusófona. O professor Philip Rothwell é titular da Cátedra Dom João II na Universidade de Oxford, tem uma extensa bibliografia, em particular, como já disse, no contexto da África lusófona, tendo publicado sobre autores africanos como Pepe Tela e Mia Couto. Se eu não estou em erro, o último livro é de 2019. Estou certa? É. E para fazermos aqui um bocadinho de publicidade, chama-se Pepe Tela and the MPLA, The Ethical Evolution of a Revolutionary Writer. Acho que foi publicado pela Legenda, não é? Foi. Sim, e ultimamente, assim, nas nossas conversas que às vezes temos, parece-me que está ultimamente a focar-se sobre a questão de género, nomeadamente das mulheres e a sua participação no impulso revolucionário das antigas colónias portuguesas. E acho que é assim nesse também contexto que vamos ouvi-lo falar hoje. Portanto, on behalf of GAPS, welcome, thank you for accepting the invitation and the screen is all yours. Pois, muito obrigado, agradeço muito o convite, tanto da parte da Ana Gabriela e também da minha colega Maria Luísa, que é muito querida, não? Mas é sempre um bocado complicado e difícil através do meio online, então se uma coisa não seja clara, por favor interrompem, porque pode ser uma coisa técnica. E como a Maria Luísa diz, tudo isso surge de um projeto que de fato foi a final do livro sobre Pepe Tela, que tinha trabalhado para Pepe Tela durante muitos anos, e o que me interessava mais que tudo com Pepe Tela foi a maneira vergonhosa que ele tratava a mulher angolana, não mais a maneira como aproveitava o corpo dela por vários motivos ideológicos. E claro, também há silêncios enormes sobre escritoras angolanas, como se não existissem. E só temos de ir às antologias famosas para ver que não constam, ou constam de uma forma muito
como uma ou duas palavras só para fazer a representação, quando de fato há muitos. Então o projeto surgiu disso. E o que vi cada vez mais é que há um grupo de mulheres na diáspora angolana que estão a escrever coisas muito interessantes que entram em confronto com a ideologia da MPLA, mas de forma sutis. Então é um bocado isso que quero tratar hoje, em particular de uma escritora que reside na Inglaterra, mas que é angolana, chamada Gina. Então vou ler porque assim controlo mais o tempo, não? Com permisso. Então, apesar de viver na ilha de White há vários anos, nas palavras dela, sempre a tentar manter o exterior intacto, Jasmine, a narradora protagonista do surrealismo do cotidiano, o primeiro romance da escritora angolana Gina, sente-se destroçada pelas observações que lhe são dirigidas por Margarida, a sua exuberante hóspede, que a censura por falar em inglês com o filho. Jasmine confessa: aqueles comentários despertaram em mim perguntas sobre a minha capacidade de ser mãe moderna, mãe transnacional. Hoje vou reflexionar um pouco sobre a evolução da figura da mãe nas obras destas escritoras angolanas, ressaltando duas, Alda Lara e Gina. Gina é uma escritora angolana que vive na Inglaterra desde 1998. Declarou recentemente que a minha geração de angolanos viu o transnacionalismo ser-nos imposto. Nascida em Luanda em 1977, Dina de Souza e Santos, ou Gina, como ela própria se denomina, aludia a uma tendência do pós-independência, nomeadamente entre as elites angolanas, dos pais enviaram os seus filhos pelo mundo fora para prosseguirem os seus estudos. Durante a Guerra Fria, as alianças geopolíticas angolanas levaram muitos dos que pertenciam a esse campo a passar pela experiência de viver em países comunistas, particularmente em Cuba. A própria Gina frequentou uma escola cubana em Luanda e foi por isso muitas vezes percepcionada pelos seus pares na sua definição como uma angolana, entre aspas. Consideravam que a sua educação apertava, fazendo dela uma angolana insuficientemente autêntica, muito embora vivesse em Luanda e falasse português em casa. Quando os cubanos começaram a sair de Angola, em 1989, mudou-se para uma escola lusófona, onde a sua educação anterior a singularizou, fazendo-a, em certa medida, sentir-se como uma outsider, nas palavras dela. Como o deflagrar da segunda e mais violenta fase da Guerra Civil em Angola, em 1992, a família transferiu-a para Portugal, para que aí continuasse a sua educação. Aqui, pela primeira vez, foi alvo de explícitas e mesquinhas invectivas racistas nas ruas de Lisboa. A sua chegada à Inglaterra, com o desígnio inicial de estudar inglês, transformou-se numa oportunidade de se estabelecer no que então imaginava ser um país mais tolerante, embora depressa tenha descoberto as sutilezas do racismo inglês, especialmente em regiões fora de Londres. De certo modo, Gina identifica-se como outsider nas várias localidades onde viveu. A sua história de vida é uma narrativa de identificações diferenciais, acabando por ser sempre definida, de alguma forma, enquanto o outro nos sítios onde viveu, e acrescentando, em cada deslocamento, mais uma camada de complexidade empática ao modo como se compreende a si própria. Assim sendo, Gina é uma mulher contemporânea e transnacional, a quem acontece ser também uma mãe, que antes de tudo o mais, se define como tal. Ora bem,
Há muito que as susceptibilidades em torno da maternidade constituem uma preocupação literária para os escritores e escritoras angolanas. Segundo Inocêncio Mata, é somente com a chegada ao meio literário da Ana Paula Tavares e Maria Alexandre Dasclos nos anos 80 que se ultrapassa o símbolo Mãe África. Em certos aspectos, contestaram a redutora retórica do homem novo da independência com a sua tendência para fazer coincidir a ideia da maternidade com o próprio continente africano. O exemplo mais acabado desta tendência é o título do Tratado sobre a Escravatura, do Basil Davidson, Mãe Negra, onde esse tropo pouco mais se representa do que uma metáfora da África, produzindo uma identificação entre maternidade e território. Além do título do livro e de uma sucinta frase rica em metáforas na página 7, não existe qualquer referência a uma mãe fictiva, negra ou outra, no resto da obra. Por outras palavras, Mãe Negra é apenas um lugar. Uma das primeiras escritoras angolanas a tratar da maternidade como um assunto real e vivenciado foi Alda Lara. A sua obra tem sido das mais influentes para subsequentes escritoras angolanas. Nascida em Benguela em 1930, numa próspera família católica progressista, formou-se como médica em Lisboa e Coimbra, regressando a Angola para exercer junto ao marido, onde morreu ainda jovem em 62. Tendo sido mãe de 4 filhos, a maternidade não era um conceito abstrato para Alda Lara, nem algo a ser meramente adaptado a passivas metáforas espaciais. Alda Lara associa a maternidade a uma moldura temporal, sob a forma, nas palavras dela, de um sinal de infinito e de uma mais interna eternidade. Como tal, em Alda Lara, a maternidade é uma parte ativa da história e não apenas um marcador espacial. A Mãe Negra, de um dos poemas mais celebres de Alda Lara, Prelúdio, é uma mulher abandonada e esquecida por aqueles que tinha ajudado a criar. O poema foi originalmente dedicado a Lídia, a velha alma negra de Lara. A Mãe Negra, enquanto ama, é, em parte, definida pela rua que desce à medida que o crepúsculo se aproxima. Pela estrada desta noite, Mãe Negra, desce com ela. Mas, sobretudo, é definida pelas histórias que contou e o papel que cumpriu, equipando para a vida os meninos que criou. A ingratidão destes não a impede de ansiar pelo seu retorno. Aqui, a maternidade não se fundamenta na biologia, não se fundamenta na biologia, mas também não é uma abstração política. Constitui uma relação que medeia passado e presente, tingida pela memória implicitamente racializada de uma mulher negra que educa os filhos das elites coloniais. Quando Gina publicou seu romance Surrealismo do Cotidiano em 2014, as circunstâncias em Angola tinham mudado radicalmente, bem como as definições de maternidade. Gina desafia a narrativa do homem novo do MPLA com a sua mãe negra. A mãe das narrativas de Gina não é mais o marcador vazio de um continente, mas não é tampouco a velha ama negra da Alda Lara, desconsiderada pelas crueldades raciais da história. Em seu realismo do cotidiano, Jasmine, a narradora protagonista, percorre múltiplas identidades, como imigrante no Reino Unido, escritora, mulher tradutora, membro da burguesia angolana do pós-independência, cujo estatuto de classe angolano é ofuscado por percepções europeias de sua raça, numa constelação de perspectivas em constante deslocamento que operam contextual e diferencialmente. A sua identidade é a mais interseccional das identidades.
Uma identidade que Jasmine nunca usa, porém, é a sua nacionalidade. Jasmine confessa que sentir pela terra angolana de alguma maneira não fazia parte da minha realidade. Jasmine pondera ainda: será que eu estava a passar por um processo de falta de identidade? Ou será que eu estava a transformar-me num ser humano mais completo por não aceitar que um papel como o passaporte me definisse e escolhesse eu mesmo definir-me como mulher, mãe, amiga, escritora ou como julgasse mais conveniente? De certo modo, Jasmine, ao positivamente escolher identificar-se com novas configurações do transnacionalismo, procura escapar às restrições e associações que ser uma mãe negra angolana acarreta. E, no entanto, como o romance irá mostrar, nunca será possível fugir-lhes completamente, já que Angola, nas suas múltiplas cores e formas, voltaria a irromper na sua vida por intermédio da sua tia pedante e elitista e, no outro extremo oposto do espectro social, também pela sua tia-mãe e conterrânea emigrada Margarida. Apesar da sua confiante assunção de múltiplas identidades e da sua renúncia em ser rotulada como angolana, a personagem de Jasmine sente-se mais vulnerável quando as consequências de suas escolhas em relação ao filho são postas em causa por Margarida. Em última instância, o desconforto materno de Jasmine questiona os efeitos intergeracionais de ser mãe moderna, mãe transnacional. Mas o que significa exatamente ser mãe num contexto transnacional, tal como experimentado na perspectiva dessas subjetividades angolanas concorrentes? O MPLA, na altura da independência, propagava, na essência, uma interpretação segundo a qual os homens eram autores produtivos da história e as mulheres objetos maternais feminilizadas, aos quais cabia a administração do lar. E, de fato, era bem marcante isso nos primeiros 5 ou 6 anos do governo da MPLA. E só temos de ver os discursos de Agostinho Neto a respeito. A própria heroína do MPLA, Deolinda Rodrigues, primeira mulher a ser membro do Conselho Diretivo do movimento e mártir na luta pela independência, viu-se repetidamente confrontada com o machismo corriqueiro dos seus colegas, que dela esperavam que casasse e procriasse. E vemos muito disso nos diários dela, que foi publicado faz 10 anos. Após a sua morte, a indumentária em que aparecia representada no seu memorial acentuava uma feminilidade passiva mais do que as suas credenciais de guerrilheira. A estátua que a representa em Luanda reforça mais a ideia de uma mãe negra localizada do que a de uma mulher cosmopolita que viajou pelo mundo, tendo vivido no Brasil e estudado nos Estados Unidos, e mantido correspondência com Martin Luther King, antes de regressar para comandar e lutar pela independência de Angola. Surrealismo do cotidiano, em certa medida, demonstra como as tradições do MPLA, que feminizaram e contiveram Deolinda Rodrigues numa localidade, uma metáfora corporizada para a sempre problemática metáfora maternal da Mãe África, deram lugar a um sentido muito diferente do lugar e de sentimento nacional para muitos angolanos, incluindo aqueles que vivem fora do continente. Esse deslocamento epistemológico é consequência de um processo de globalização no qual uma série de classes socioeconômicas circulam agora por todo o mundo, levando consigo os seus costumes e criando novos costumes nos lugares onde se restabelecem. Como salientou a geógrafa Doreen Macy na década de 90,
A era da globalização, em que a mobilidade e as conexões mais aceleradas entre diferentes localidades davam a impressão superficial do mundo cada vez mais reduzido, conduziu, na verdade, a uma crescente incerteza sobre o que queremos dizer quando falamos de lugares e o modo como nos relacionamos com eles. No caso de Jasmine, a protagonista do surrealismo do cotidiano, qual é o significado da Angola no romance e como o redefine ela na Ilha de White? Simultaneamente, como é transformada a Ilha de White pela sua experiência dela e vice-versa? Em surrealismo do cotidiano, a reprodução do lugar é, em parte, assinalada através de um processo específico de maternidade transnacional, onde um sentido local do que é local transforma o espaço principal da obra, a Ilha de White, uma mera estância inglesa por excelência, celebrizada pela Rainha Vitória e Bob Dylan, torna-se numa ilha que inflecta a ilha de Luanda, como uma Liverpool Street reminiscente dos Beatles, povoada por angolanos, italianos e múltiplos povos que produzem um novo nexo de sentidos ao reescrever a história da ilha numa perspectiva transnacional. Surrealismo do cotidiano é, em parte, uma história de fantasmas, na qual uma aspirante escritora, Jasmine, leva uma vida relativamente confortável com o seu marido Liam e seu filho Jack. Jack nasceu no primeiro dia do novo milénio e personifica um novo modo de estar no mundo, o produto de uma união racial de outro tipo, desvinculada da narrativa lusotropical e sem consciência de um passado colonial, mas representativa dos efeitos idiosincráticos de novos processos de sincretismo cultural, nos quais a definição de família se torna aceitavelmente mais elástica. Jasmine e Liam conheceram-se em Manchester, onde ela frequentava um curso na mais transnacional das profissões, a tradução. Depressa, se apaixonaram e foram viver para a Ilha de White, onde tudo parecia correr bem, até Liam receber uma proposta de trabalho na Tailândia. Inesperadamente, e desafiando os convencionalismos da mulher tradicional, Jasmine opta por permanecer na Ilha de White. Por que razão, pergunta Jasmine, nas minhas circunstâncias de mulher do século XXI, deveria ela renunciar à promessa da sua carreira para se tornar uma apêndice da promoção do seu marido? Em consequência da sua decisão, Jasmine escolhe tornar-se uma mãe solteira e constituir uma família transnacional. As relações de intimidade transfronteiriças obrigam-nos a reconsiderar os modelos ocidentais de família nuclear. Diversos artigos no campo das ciências sociais abordam a maternidade transnacional, com tendência a aplicar esse termo a mulheres que estão separadas de seus filhos, muitas vezes na condição de migrantes econômicas, mas que continuam intimamente envolvidas nas vidas dos mesmos. A versão de Gina apresenta da maternidade transnacional em surrealismo do cotidiano, redireciona o paradigma de um modo algo diferente. A maternidade veiculada por Jasmine é a de uma mulher que transmite ao filho amado uma noção do intersticial em espaços que ela ajuda a conceber enquanto processos em evolução. Não é este um feito sem desafios, o que explica a vulnerabilidade de Jasmine quando confrontada com a investida de Margarida contra a sua condição de mãe moderna, mãe transnacional. Margarida introduz na casa de Jasmine uma interpretação diferente do que é ser mãe. Refere-se a si própria reiteradamente como tia-mãe
evitando o uso de pronomes na primeira pessoa quando fala e definindo-se como uma mãe que simultaneamente não é uma mãe. De certo modo, Margarida é uma versão atualizada da mãe negra da Alda Lara, reclamando a maternidade como sendo relacional, mas mais do que biológica. Mas em vez de lhe ser confiada a tutela dos filhos coloniais dos outros, para depois os perder para os ventos da história, como acontece em Prelúdio da Alda Lara, Margarida opera no sentido de convocar os filhos da Angola de volta às suas raízes, independentemente dos lugares para onde possam ter vagueado do mundo. Para ela, a Ilha de White faz-se congênere da Ilha de Luanda, através de um processo de produção de novos significados nesse lugar, seja por intermédio da música, comida ou conduta angolanas. Na sua óptica, o papel mais importante de uma mãe angolana é o de incutir no seu filho o legado cultural da língua, por meio de uma língua materna. Porém, já que não fala português com Jasmine, a sua mãe angolana. Num determinado nível, a função da Margarida é a de pôr em questão a abordagem transnacional de Jasmine ao tema da maternidade. Margarida recusa ser assimilada pela cultura do seu local de exílio. Como angolana da classe inferior, nunca participou nessa versão do cosmopolitismo do MPLA, que facilitava a comunicação por todo o mundo entre companheiros de viagem, com as mesmas referências culturais e ideológicas, de tal forma que Basil Davidson podia falar da linguagem ideológica de Agostinho Neto. Essa forma de cosmopolitismo esteve na base do que, em grande medida, viria a ser a cultura dominante da Angola, na era do pós-independência, consolidando a posição das elites crioulas, que oficialmente defendiam a retórica da abolição das estruturas de classe, enquanto reificavam os seus próprios privilégios de classe ao tornarem-se os principais mediadores de Angola com o resto do mundo. Quando vem de Luanda para visitar a sua irmã Jasmine, Rosângela não suporta Margarida, apesar dos esforços concertados desta última para fazê-la sentir-se em casa. Na perspectiva da qualificada académica Rosângela, para quem o antigo cosmopolitismo do MPLA se havia transformado num desejo de consumir vestuário da marca de elitistas ocidentais, estilísticas ocidentais, Margarida é uma refugiada da baixa extração, com quem a família de Jasmine nunca teria contato em Angola. No entanto, Margarida e Jasmine acabam por redefinir o espaço do próprio Ilha de White e, nesse processo, ganham afeto uma pela outra de uma forma que jamais teria sido possível se tivessem ambas permanecido em Angola. Ou seja, o espaço transnacional que ocupam acaba por redefinir as duas mulheres, reforçando a sua solidariedade como angolanas. A nova amizade forjada por Margarida e Jasmine, em oposição ao cosmopolitismo das elites angolanas, personificada por Rosângela, procura negociar um terreno comum. Como Jasmine veio a perceber, se o problema da Dona Margarida era que ela não enfrentava o seu futuro, o meu era que eu não encarava o meu passado e passava a ser uma estrangeira no meu próprio corpo. Étrangère nous-mêmes, como disse um dia a filósofa búlgara e francesa Júlia Kristeva. A recusa peremptória de Margarida em assimilar-se e em seguir em frente no seu país do exílio, realça a negação do Jasmine em relação ao seu passado e às suas raízes. Ao mesmo tempo, o novo espaço que ambas ocupam permite-lhes forjar uma amizade que transcende as limitações de um sistema de classes imposto na Luanda do pós-independência.
Para outros residentes da ilha de White, são ambas mulheres negras, angolanas, e até certo ponto, essa definição vinda de fora permite-lhes sentir uma comunhão que a própria realidade da Angola contemporânea lhes negaria. Gina escreve o próximo capítulo da história literária da mãe angolana. É uma história que Alda Lara começou a complexificar quando retirou a autoria das mãos dos homens com agendas políticas envoltas em metáforas patriarcais. Alda Lara viveu e concebeu a maternidade num amplo sentido relacional e não como um assunto biológico ou como a codificação masculina de um continente. Gina assumiu este aspecto relacional, alargando-o para além da África, de forma a refletir a realidade do mundo contemporâneo, em que a falsa noção de que as mães são guardiãs da reprodução cultural de certos lugares cede lugar a uma maternidade como uma componente de uma mistura complexa de identidades que atravessa o globo e que hoje em dia constitui parte das subjetividades femininas angolanas. Obrigado. Obrigada, Filipe. E temos tempo para conversar, para dialogar, para colocar comentários ou questões. Portanto, talvez o Filipe queira começar por nos explicar um pouco, enfim, o porquê de neste momento pesquisar muito concretamente sobre estas duas mulheres, isto é, como é que chega a este tópico no meio da sua pesquisa, porque a importância deste novo, ou mais forte enfoque na questão de género, na questão da maternidade, enfim. Depois tem uma questão assim. Pois, se percebi bem, que não ouvi bem, mas acho que era porque que estou a fazer isso. Basicamente era porque sim, eu tenho uma paixão por o que escreve Pepe Tela, não? Então é um dos meus autores favoritos. E sempre foi, e sempre pensei que deve ter feito até sobre ele, mas nunca fiz. E o livro que acaba de sair demorou como 20 anos em terminar, porque eu sempre escrevia mais e de uma forma mais sofisticada. Mas como disse, de alguma forma, a consciência constante do que está mal em Angola. Não? Então, ele consegue ser um testemunho do que tudo o que falha em Angola. Mas, com uma exceção, de alguma forma, ele internalizou dramaticamente a essência do homem novo, o respeito à mulher. Então, na retórica, o homem novo sempre é que a mulher é igual, não? E sempre foi assim. Mas na prática é que não tem espaço e que não vamos abrir espaço para nenhuma mulher fazer nada, não? Então, fora do lar. E isso era pior do que tudo com as escritoras, ou seja, porque se temos em conta que em Angola o MPLA, as altas camadas do MPLA nos anos 70 eram todos escritores. Então, até o presidente mesmo, mas também todos que estavam no governo publicaram livros. Era toda uma questão de a cultura, a literatura, da resistência, o que nós fazemos. E vamos fazer aqui, quando chegamos a ser o poder, em vez de criticar, vamos apoiar o que é o poder, não? Então, era como um gangue de homens e que, de alguma forma, falavam muito de igualdade e que acho que no coração a metade acreditavam, mas que nunca abriram espaço a propósito para mulher, porque pensavam que não eram capazes. Então, os argumentos que sempre tinham era que simplesmente não existem as escritoras angolanas. E muitas vezes disseram isso. Não? E o Pepe Tela entendia isso, entendia que havia um problema. Então, tentava abrir espaço, mas cada vez que abre um espaço, faz pior.
Então, é sempre, eu, por exemplo, em quase todos os grandes romance deles, que, não todo, mas acho que 30% dos romance deles, há uma violação. E, de alguma forma, a violação funciona para mostrar que um abuso de poder. Mas dentro desse abuso do poder, o que vamos descobrir, nesta forma metafórica, que Angola está sendo violada de alguma forma, que afinal o corpo da mulher quer ser violada. Ou seja, se lermos muito bem o que faz Pepa Tela, ele internalizou de alguma forma a objetificação total do corpo como metáfora, não? Mas de uma forma sutil, que os outros escritores nem eram sutis, não? Falaram muito da Mãe África, da Mãe Negra, não sei o quê. Então, era uma forma de dizer, olha, vocês são lugares e vocês replicam a ideologia para nós, mas não participam ativamente na agência. E na academia lusófona e também inglesa, não? Os que estudavam literatura africana eram muito comprometidos politicamente. Não? Então, parte da coisa era como acreditamos no que é o sonho do MPLA, do Frelimo, numa certa altura em que era o sonho de descolonização e igualdade, e então tomaram, de alguma forma, em vez de ver que havia uma laguna enorme no que faziam, respeito à metade da população, que eram mulheres, enfocaram quase todo no que era escritor, não? O que era escritor e o que era um homem escrevendo, não? Então, quem escrevia Angola, quem ativa, quem tinha agência nesse momento de escrever o que era o mundo angolano e quem representava Angola para fora eram os homens, não? E tal dá a impressão que não houve escritores, mas de facto houve muitos que publicaram, e tanto antes da independência como depois. E de alguma forma, muitas vezes tinha certas ligações, sem dúvida, e os menos interessantes são os que têm uma ligação com alguém com poder que por isso podiam publicar. Mas também tem pessoas que escrevem e que publicaram, e uma das grandes, claro, a mais famosa é a Ana Paula Tavares, não? E ela saiu de Angola, agora mora em Portugal, e o que ela muitas vezes diz é que ela tinha de escrever porque não queria cantar, não queria ouvir mais a voz do homem novo, não? Que representava o seu corpo. Então o que a Ana Paula Tavares faz muito é pôr o corpo da mulher, mesmo no texto, na sua cara. Então foi muito criticada por ser indecente, toda uma série de críticas que veio dos dinossauros críticos da literatura angolana, não? Que era como era ser indecente e não sei o quê, que sempre enfocava. E o que gostava de dizer é que, olha, esse é o meu corpo e eu quero mostrar que vocês não sabem nada disso, não? Então, quando falam do que é a Mãe África, porque muitos falam disso, ou seja, agora não falam disso tanto, mas estou a falar dos anos 70, 80 e 60, 50, 60, 80 era os anos em que falava muito disso, não era toda, porque a ideia era que vamos libertar, então, claro, a pátria, a mátria, tudo isso, muito bem. Mas o problema é se, entretanto, não tens uma voz feminina lá, é como estás a reduzir essencialmente a um lugar, não? Que é um lugar que é o corpo feminino, que se pode escrever em cima. Então, por isso, e claro, também em Oxford temos essa tendência de que há muitos estudos de género e que não aceitamos o cânon como está, não? É que temos de procurar quais são as vozes que foram excluídas e porquê, não? E não quer dizer que cada coisa que descobres é maravilhosa, mas quer dizer que cada coisa que há tem qualquer coisa para dizer e temos de ouvi-lo. Okay. Então, não sei se isso... De acordo, muito obrigada. Acho que faz todo sentido o que diz. A Joana quer estar aqui também. Está bem. Para nos ouvirmos, temos que estar mais próximos do microfone. Vou tirar até a máscara.
Olá, Filipe. Peço desculpa, eu estava a tomar nota de algumas das coisas que o Filipe foi dizendo, porque o meu trabalho, de alguma forma, está muito próximo de algumas questões que o Filipe levantou. Eu tenho trabalhado bastante Aldalara e tenho um interesse muito particular sobre os poetas, sobre as mulheres. E, focando-me só nas questões que o Filipe levantou, eu gostava de perguntar, então, como é que na sua leitura de Petetela, pelos vistos é um dos seus preferidos, encaixa o culto a uma figura tão forte como o Luigi, não só como uma figura histórica de poder feminino, portanto, que quebra com esses padrões que o Filipe referiu, mas também como alguém que vai reconstruir a história africana pela dança e até por uma narrativa que ela, Luigi, que compõe o presente, um bailado que recupera uma história angolana, mas do ponto de vista autoral dela, muito, da bailarina. Acho que é engraçado recordar disto porque sai um pouco da leitura da obra de Petetela tão machista quanto de facto é, não é? É uma exceção e por isso é interessante. Em relação a Aldalara, uma questão que eu sempre achei interessante é a não aceitação que a poesia de Aldalara parece ter no período em que se cultivava o homem novo, porque é que dentro de uma ideologia revolucionária, uma poeta como Aldalara acaba por ser marginalizada, não é? É interessante refletir em termos teóricos em toda essa tensão que existia entre a literatura e a liberdade criativa, e a liberdade temática, e de facto uma visão programática, ideológica da função da literatura durante esse período. Uma terceira questão, e é um pouco uma reação às questões que referiu na obra que trouxe aqui em análise. Então, como é que fica a identidade e o lugar de pertença numa história transnacional? Como é que esta identidade cultural se materializa em pedaços pelo mundo repartida? Certo? Não ouvi a última parte, desculpa. Se é uma identidade repartida por vários países, o país de acolhimento ou o país ancestral, não é? Como é que noções de identidade ou noções de pertença comunitária ou até uma noção de tradição e de história se ajustam nestas identidades transnacionais de que o Filipe falou? Não sei se foi clara. Pois, essas são 3 perguntas enormes, tá, mas muito, muito bem recebidas e muito interessantes, não? Então, vou começar com a primeira. Se me perco, então recorde-me que tenho de dizer as outras também, não? O interessante com o Luís, e Ana Paula Tavares fala muito disso, não? Que ela interpreta Luigi como uma resposta de Petetela das críticas que tinha recebido do trato de mulher em Mayombe e de Yaka, não? Então, que era a noção que ele tinha de recuperar de alguma forma a mulher, porque obviamente tinha objetificado tudo. E, sem dúvida, é um carácter muito interessante, não? Que ele foi, para quem não se lembra, Petetela, antes de escrever Luigi, tinha escrito nos anos 60 a entrada na história de Angola sobre o Luigi. Então, tinha uma base, porque ele começou como historiador, então ele tinha uma obsessão de Luigi como um objeto de estudo, não? Que era diferente de Ginga, não? Que se pensarmos a outra grande é Ginga na cultura angolana, que foi a rainha que enfrentava os portugueses, não? Que tem a noção que ela, de alguma forma, frenava um bocado a entrada dos portugueses em certo momento em Angola. Mas, e também a filha de Petetela chama-se Luigi, então está todo lá atrás uma obsessão do Luigi, porquê? E a história, a maneira como eu leio a história do Luigi é a história como que o poder vai corromper qualquer voz, não? Então tens ao início a rainha que não quer ser rainha e só vai ser um interregnum, não? Então, porque não é que ela só está a ocupar até ter um filho, não? E ela tem 2 irmãos e os 2 irmãos são muito maquiavélicos, não? E sobretudo o irmão maior é muito maquiavélico. E ele diz:
vocês, para ter poder, têm de fazer o seguinte. Então, é ter uma série de coisas para poder, que essencialmente é ter um exército, é ocupar os espaços religiosos, é terrorizar o povo. E ela é que não, que eu estou cá e eu estou aqui para respeitar os Tuungo, que são os mais velhos, eu estou cá para representar de alguma forma o melhor do povo. E ela chega a ser a regente, efetivamente, embora que seja nomeada como rei, e segue o plano do irmão. Ou seja, conforme passa o tempo na história, ela vai fazer exatamente tudo o que o irmão diz que deve fazer, e ela recusou Anísio. Então, uma vez que está dentro do poder, o que ela vai fazer é ocupar todos os espaços religiosos, ter um exército e terrorizar, não? E, afinal, ela não quer ceder o poder. E essa é parte da ideia, não? Muito bem, então ela é muito representada como uma mulher muito forte, não? E que tem certa agência. Mas também há uma coisa a maneira como as descrições que a Pepetela faz de Luigi em certos momentos são muito erotizados. E são, sobretudo, erotizados no momento do poder. E, não, para mim, não seria a maneira que uma mulher erotizava o seu corpo. É uma maneira como um homem velho de uma certa classe social erotiza o corpo do que uma mulher forte. Não? E essa ideia que vamos ter uma dominatrix essa é de certa maneira como ele descreve. Então, ainda num texto em que é o mais feminista, se assim vamos dizer, de Pepetela, ainda tem estes rasgos que surgem da sua imaginação do que é o objeto mulher, não? Então, o interessante que, e não estou a dizer que não devemos ler Pepetela, ao contrário, devemos ler, e é um texto muito rico precisamente por ter estes deslizes do inconsciente de alguém que foi bem treinado como um homem novo, não? E que o objeto ainda pode ser ideológico do corpo da mulher, não? Então, não sei se isso de alguma forma... Sim. Então, e a questão da Alda Lara? Alda Lara. Então, porque que ela não foi essencialmente reconhecida pelo MPLA, não? Porque o interessante também lá é que dezenas de escritoras angolanas citam a Alda Lara, não? Então, houve também aquele congresso que a Ana Paula Tavares fez em conjunto em Lisboa, não? Com vários, em que juntaram para celebrar o centenário da Alda Lara e o que viu é que, e Gina mesmo, tem um dos epígrafes é de Alda Lara. E uma coisa que ela diz, que nas escolas, ela foi para a escola cubana. Então, Gina diz que, olha, quando eu estava na escola cubana, era todo, o que limos era Martí, não José Martí, José Martino, por ser o poeta cubano. E depois, quando ele transferiu para a escola lusófona, era Camões Pessoa, apesar de ser pós-independência. Não? Então, era mais um homem. Então, ela diz que ela mesma só descobriu Alda Lara porque fez um esforço para ir a ver que se houvesse na existência mulheres escritoras de uma altura, de uma época anterior. Não? Então, parte do projeto dela, como parte do projeto de várias pessoas, outras escritoras, é que vamos mostrar que é uma linhagem que não é tocada pelos homens novos e pelo MPLA, não? Que existiu e sempre existiu. A outra coisa, acho que Alda Lara é muito humanista, não? Então, no fundo, embora seja muito católica também, tem um lado que é muito religiosa, não? Mas, no fundo, o que ela quer e que não servia o MPLA nos anos 70 e depois, de fato, depois de 67 e 78, quando Deolindo Rodrigues foi morto pelo FNLA, não? Que foi o grande escândalo angolano, que realmente queria dizer que o MPLA nunca ia chegar a um acordo com o FNLA e UNITA, porque Deolindo Rodrigues era um parente de Agostinho Neto, então ele tinha um ressentimento fundamental do que tinha acontecido com esse morto. Mas a poesia da Alda Lara e a mundividência da Alda Lara é tudo que vamos ser todos fraternos,
não? E o projeto aqui tem de ser uma coisa que inclui uma Angola ampla, não? E o que estava na oferta era várias Angolas, não? Ou poderia ter uma Angola que chegou a ser Angola da UNITA, ou poderia ter uma Angola que era o MPLA, mas houve uma batalha para a legitimidade do Estado, nação, não? Era como aqui vamos ter... não vamos a comunicar, não vamos a ter nenhum diálogo, e do que fala muito a Aldaldar é precisamente isso. E Prelúdio é interessante por isso, porque ainda é como, olha, eu poderia ter produzido estes filhos colonos, e eles agora esquecem de mim, mas de alguma forma eu deixo parte de mim para que depois eles podem considerar o mundo de uma forma diferente. Ou seja, o que vai para frente, essa ideia de que todos têm um espaço na Angola. Então acho que por isso que não gostava muito dela, sinceramente, porque ela foi... A outra coisa que não foi crioula, não, e ela não residia em Luanda, então todo o projeto do MPLA era um projeto que ficou em Luanda. Ela ficou com o marido em Benguela, que era como que também o Pepetela, mas Pepetela eventualmente vai para Luanda, não? Então sem ter aquela conexão é que não forma, não? Ora, o escândalo é que ainda não se lê nas escolas angolanas, não? Ora, e agora, identidades, não é? E a pergunta é que, se entendi bem, o que passa com a identidade quando estamos no mundo transnacional, não é? Ou seja, mas eu diria que sempre estávamos, não? E o caso que sempre penso é Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, não? Que vai lá e é como Lisboa nos anos 70, não é? Porque houve uma deslocação enorme de retornados que foram para o Ironbound, de alguma forma, não? E conservaram com eles noções do que era Portugal e o que era o mundo português, que ainda hoje tem. Então, durante muitos anos eu dava aulas em Nova Jersey e há muitos eram descendentes de portugueses. E as noções que os tinham do que era a história portuguesa e o que era Portugal não correspondia do que Portugal hoje em dia pensa, não? Porque o que guardavam era uma identidade muito fixa, não? Que levaram com eles e implantaram lá e defendiam, porque davam de alguma forma essa noção. Ora, o que passa na diáspora angolana na Inglaterra, porque essa é outra coisa agora, é a mesma coisa de certa forma, não? Que muitas vezes, por algum motivo relacionado com não pertencer ainda em Angola, não? Levam, e isso acho que é a história que a Gina está a tentar enfrentar de alguma forma, é que vai ter e isso que surge muito no livro, não? Vai ter os como a Dona Margarida, que é a tia-mãe, que vêm e se implantam e dizem este é Angola, ou este é a minha cultura. Eu chego aqui, mas eu não interactuo, eu nem aprendo a língua, porque uma das coisas que era muito interessante no livro é que a tia-mãe não fala inglês. Não? Leva não sei quantos anos na Inglaterra, mas recusa aprender a língua de inglês, recusa interactuar, faz festas que fazem muito barulho. Então tem um extremo que eu me implanto, e eu estou aqui e não tenho nada a ver, e o que eu represento é Angola. Entretanto, o que torna-se óbvio é que a Angola que ela deixou atrás mudou muito, é outra coisa. E depois tem o outro extremo, então a sua identidade é uma identidade nostálgica, não é uma identidade que é fixa, como que estás a levar contigo uma essência que nunca existiu e que depois radica em outro sítio, e já que não há ninguém lá para dizer que não é assim, tem a liberdade de ter essa imagem de uma identidade que não está em fluxo. A outra extremo é extremo de Jasmine na história, que ela volta e que eu não sou angolano, não quero ter nada a ver com angolano, eu vou aprender inglês, eu quero ser escritora inglesa, eu estou aqui e a minha identidade desaparece por completo. Então, a ideia do livro é como que passa quando aquelas duas noções de identidade entram em choque, não?
que passa por algum motivo que tem de conviver, não? E o que o livro quer implicar é que é possível, porque, aliás, é necessário. É necessário porque assim os dois extremos chegam a um acordo que há algo no meio. Que aquela ideia da Angola que de antanho já não existe. Mas essa ideia que eu não pertenço a Angola de alguma forma nenhuma, não? Ou que a minha identidade anterior já foi totalmente arrasada, também não serve. Então, o que a Gina está a sugerir é que é possível, com um diálogo, que ela está a recuperar de alguma forma das ideias de Alda Lara, não é exatamente por posições distintas em diálogo, vai chegar a uma coisa que é mais sano, não? É mais sano, no fundo. Não sei se isso... Sim, e obrigada. Então, Bandeira, não, Era eu, não sei se posso falar. Eu gostei muito, enfim, gostei muito dessa questão, estava particularmente interessada, obrigada pela questão da mãe transnacional ou do transnacional. E no caso, achei muito interessante também a questão da Joana sobre isso, porque também me suscitou, mas já foi respondida. E lembrei-me eu não conheço os romances em questão, não conheço o romance da Gina, e portanto não vou comentar, mas de repente lembrei-me de um outro romance que tem a ver também com estas questões transnacionais da Jaimila Pereira da Almeida, que li há pouco tempo e que se chama As Telefones, e que é precisamente, eu não tinha uma palavra para isso, mas é sobre as mães transnacionais, realmente, e invoca muito essa questão não que estava a falar do romance da Gina, não é? Da mãe que de repente está sozinha em Inglaterra a cuidar das filhas, mas precisamente da mãe que é mãe à distância, não é? Porque está num sítio e a filha está noutro, que é, pelo que eu percebi daquilo que disse, verdadeiramente a noção de mãe transnacional que é dada nos estudos sociais. Não sei se entra também em confronto com essas questões. Sem dúvida, não? Mas também a coisa com Jaimila, não? Que Lisboa, como é que é? Luanda, Lisboa, Paraíso, não é? Aquilo. Perdão, eu não li de facto esse romance, que quero ler, mas ainda não li. O que eu li há pouco tempo foi As Telefones, que é uma coisa também muito interessante, que é mesmo sobre isso, essa noção de mãe-filha à distância do telefone, não é? A maternidade à distância do telefone. Pois, isso ainda não li, então tenho de ler. Mas é interessante porque também existe no outro, não? A ideia da mãe distante, porque o que acontece é que o carácter principal vai para Lisboa com o filho e a mãe fica atrás, não? E ela fica cada vez mais atacada, não? Acho que o interessante de Jaimila sempre é uma questão que se é uma escritora angolana ou se é portuguesa, não? Porque no fundo, a educação dela é inteiramente portuguesa, não? E as referências dela são... A Margarida Calafate Ribeiro tem um artigo excelente sobre isso. As referências dela são pessoas como Almeida Garrett, S.D. Queiroz. Ela está a replicar, ela está de alguma forma a dirigir toda uma herança que é bem portuguesa, mas de uma posição de alguém que não pertence, mas pertence, não? E a sua família é toda branca, não? Não sei se também sabiam que a família que a educaram era todo branco, ou seja, que então ela essencialmente saiu da Angola e tinha a confronto de ser totalmente diferente, mas bem querida e educada como se fosse, e de facto é, portuguesa, não? Com a ausência da mãe. Não, então esta também é a história. Isso é interessante, peço desculpa, porque é um confronto diferente, porque no caso da Gina a questão da diáspora é mais premente, porque é também a estranheza da língua, não é? Pois, É um outro nível, e no caso da Jaimila não, porque é a língua portuguesa, embora no romance que eu li achei muito interessante a forma como ela trata a língua, porque se ouve de facto a pronúncia angolana na maneira como ela escreve, o que é interessante também. Pois.
Não, é que também tem isso no outro, não? Sim, Posso entrar aí a propósito de... Não sei se ouve. Ouve-se? Muito baixo. Ok, trocar outra vez. Obrigada. Isto está um diálogo assim cruzado, que é ótimo. Quer dizer, a questão da Djamília é muito engraçada e já muito tinham referido, é preciso ler, vocês têm que ler, não sei o quê. E eu li nas férias um que é, eventualmente, um dos mais antigos, que eu achei interessantíssimo, Esse Cabelo. E realmente, a propósito do que estávamos agora a conversar, o que eu achei curioso é isso mesmo. Ela é realmente educada em Portugal, ela fez um doutoramento em Portugal, em literatura, ela trabalha numa instituição portuguesa, ainda por cima académica, FCT, e tudo o que ela fala e tudo o que ela diz é o que é, como é ser de uma raça ou de um, enfim, inter, não é? No fundo, ter na cor da pele e no tipo de cabelo, e é muito engraçada a metáfora do cabelo, eu achei brilhante, esse ser outro, não é? Esse ser estrangeira, essa coisa de eu não tenho de cortar o meu cabelo. Se eu vou cortar o meu cabelo ali nas Avenidas Novas, vou-me transformada numa piaçaba. Então eu tenho que ir ao nada, à outra margem. E aí sim, há cabeleireiros de negros, e aí sabem cortar o cabelo. É bonito, digamos, metaforicamente, é uma outra forma de tratar o corpo, não é? E é também uma outra forma de olhar para a sua identidade como aquela que, de facto, não tem uma pertença completa no país. Os efeitos é um país de acolhimento, não é? Porque ela é negra. Eu fiquei muito curiosa, devo dizer, e ela é jovem ainda, tem uma grande produção já, e está a ter muito bom, enfim, boa recepção em Portugal. Achei interessante isso. Não sei. É que ela escreve super bem, isso também ajuda, não? Isso também ajuda, não? Que realmente tem uma qualidade, sobretudo a partir do segundo, não? Que tem uma maneira de escrever que é impressionante. Ora, mas também sempre achei que esses tipos de figuras sempre nos mostram como é ser em qualquer caso, que ninguém pertence a nenhum sítio. Ou seja, que temos a noção de pertença, não? E de identidade. Mas então, quando eu os mostro que de fato no fundo, isso é uma miragem em qualquer caso, não é uma coisa que a ideia que somos descendentes de Aljubarrota é um mito, não? São certos mitos que estamos a, de alguma forma, pegar para evitar o vazio, não? E estas questões transnacionais, de alguma forma, o sujeito transnacional sempre põe isso muito em relevo, desculpa, não é? Que mostra, ressalta que de facto a noção de identidade é muito insegura. Então, é que é uma ficção total. É que seria a minha maneira de ver. E o que acho que Djamília, de uma forma, faz é mostrar isso aos portugueses, não? Ou seja, sendo, num contexto de Portugal, o que ela está a mostrar realmente é o que quer dizer ser português. Embora está a utilizar a sua posição de eu sou diferente, mas sou, não? Filipe, se me permite, eu creio que é interessante, se calhar, lembrei-me agora, fazer um contraponto da questão da literatura com a questão da música. Precisamente porque diz respeito ao que está a acontecer em Portugal e que é inegável, que é a música africana em Portugal. É africana e já é portuguesa também, não é? É música de Lisboa, é música de se dança, não só em Lisboa, no país inteiro, e todo o impacto que está a ter esse tipo de música, que uns são rappers, outros são hip-hop, outros não, enfim, até cantam fado alguns, isso é muito interessante, porque é o que está a dizer, na realidade muda, e já não é sem tempo que se mude, essa definição do que é ser português. Ser português também é ser um rapper negro, também é ser um hip-hopper mulato, também é ser uma Djamília com um doutoramento, e isso realmente é uma realidade outra, que, sei lá, se compararmos com outros países, Inglaterra, nomeadamente, ou mesmo França, isto já acontecia há muito tempo, já não é o exotismo do africano negro que vem do lado de lá, andou com uma guerra colonial. Não, eles estão aqui também no meio de nós e é igual, e, enfim, não é? A questão coloca-se com uma novidade ainda, devo dizer, que é, ainda voltamente nos apanha de surpresa, não é?
Pois, pois. E é curioso pensarmos no contraponto, diria eu, da música. Sim, é. Não sei se dá para pensar nisso. Não sei se alguém quer mais fazer outro comentário, para não estarmos aqui a monopolizar nós, lá de cá. Não sou eu, Ana Gabriela. Lógico, Luísa. Olá. Obrigada, Filipe, gostei mesmo muito da apresentação. Eu queria só, na verdade, ia buscar outra coisa lá atrás, mas já que a Ana Gabriela falou da música, queria só ouvir o que é que tu achas relativamente a isto, mas também outra dimensão, que é podermos cair naquele estereótipo do lusotropicalismo, não é? De que temos vários exemplos, portanto há uma estranheza, mas também ao mesmo tempo aquela ideia que Portugal é um país de acolhimento, que recebe todos de igual modo, que incorporamos a diferença, e se achas que poderá também haver esse problema, esse questionamento. E depois, relativamente à minha primeira original pergunta, tinha um bocado a ver, irmos lá atrás, acho que foi uma das primeiras perguntas, outra vez da Ana Gabriela, relativamente à questão do MPLA e dos processos de libertação em relação também com o machismo e o patriarcado desses mesmos processos. E a minha questão era, tendo em conta que o mesmo se poderia até dizer relativamente à Revolução em Portugal, não é? Ao 25 de Abril, e como a esquerda, de certa forma, tomou prioridade a libertação no geral do povo e não tanto nas questões de género, portanto, como é que a esquerda, será que há uma dimensão intrinsecamente machista no marxismo e na esquerda, e visto que os líderes angolanos e das lutas de libertação africanas, todos eles beberam dessa fonte marxista, será que isso também não veio daí, ou é um processo que também estava lá anterior a essa aprendizagem de esquerda e marxista? Não sei se me estou a fazer entender, são assim ideias um bocado soltas. Não, para nada, Luísa. Não? E também é uma pergunta que eu não posso responder, não é enorme, não? Mas Marx mesmo não é machista. Se vamos ao texto mesmo, não é machista. As prioridades são diferentes. Ora, acho que há um stalinismo que é um bocado mais complicado, não? Que penetrava muito o PCP na altura, que isso penetrava muito os movimentos de libertação, não? E sem dúvida era a ideia de que não interessa, não? Ou seja, que esses assuntos de mulheres não interessam para nada, são inteiramente secundárias, e ser guerrilheiro e ser homem, não? Então, ora, temos de ter em conta que também Portugal teve uma primeira-ministra, não? Mas que ela foi abalada talvez por ser mulher, ou seja, que não tinha o apoio que poderia ter tido no momento, precisamente porque não entrava naquele jogo, e talvez o que ela queria fazer era ter um diálogo com mais pessoas. Não? Então, não gosto de essencialismos, mas o que Aldalar propõe é sempre essa ideia de diálogo e ouvir o outro é o fundamental. E o que temos muito nesses radicalismos é a ideia que não se ouve o outro, porque a nossa posição é totalmente dogmática. Então tem isso tanto na religião extrema como numa política extrema, não? E não sei se é uma questão da esquerda ou é uma posição de uma atitude que vê, que não tem dúvida. Talvez a melhor maneira de pensá-lo é que, na essência, o ser humano deve sempre ter dúvidas. E o momento em que não tem dúvidas e aceita por completo tudo, chegam os problemas, porque chega um certo extremismo e um fundamentalismo, e talvez esse era o momento em Portugal pós-revolucionária, em que a esquerda estava muito certo do que queria, e não poderia ver e ter diálogos, e não poderia perceber outras possibilidades. E depois eles exportaram isso sem dúvida a MPLA e a certo ponto a Frelimo, não? Que beberam do mesmo copo. Mas não sei se era o marxismo per se, senão o marxismo do PCP, que era um marxismo bem
de uma linha que apoiava o soviético no momento. Ora, o lusotropicalismo é sempre um perigo, não é? Todos temos esses mitos nacionais, e o que mais penetra a mentalidade portuguesa, mas também interessantemente angolana, de certas elites, é essa ideia que o colonialismo português era diferente. E todos os colonialismos são diferentes e só são ruins, não? No fundo. Então, isso sabemos, não? Obrigada. Eu ia fazer uma pergunta ainda, que me ocorreu, Filipe. Há bocado, quando falou da Ana Paula Tavares, eu fiquei a pensar, pelo que disse, numa aproximação possível à Maria Teresa Horta, na realidade. Grande poeta sim, mas toda aquela exposição exagerada, entre aspas, do corpo feminino, trouxe-lhe imensos dissabores e tem sido uma leitura, enfim, mais ortodoxa, não é? E canónica, que tem sido feita à sua poesia e que tem, de algum modo, no fundo, eu acho que diria, colocá-lo num nicho, o que é perigoso, não é? De um tipo de poesia. Cá está uma poesia de mulher, vejam sobre o que é que falam as mulheres, não é? Mais ou menos isto. Eu não tinha essa consciência, não tinha mesmo, que o mesmo estava a ser, ou era, ou poderia ter sido, enfim, criticado em relação à Ana Paula Tavares. Isto porquê? Porque a Ana Paula Tavares tem também um passado de militante, etc. E é curioso, mas é essa realmente uma das leituras que neste momento da Ana Paula Ana Paula não é lida tanto como deve ser lida. Não? Ou seja, que é uma coisa, é uma questão de que, porque não se lê mais Ana Paula Tavares, não? Mas se eu ia ler, leria assim, não? O problema agora é que ela é um bocado uma pessoa não grata em Angola, e que sempre que são os problemas. Agora não, mas no fim do outro regime, parte do problema é que tentaram. O mecanismo sempre era como invisibilizar, não? Ou seja, que quem não querem não existem, não? Então essa maneira como fazem, e por isso tinha que sair. Mas sim, acho que a comparação não tinha pensado, mas fica lá bem seria bem tratar dessa comparação, não? Porque eram em momentos que eram similares, mas diferentes. Então é procurar um bocado, e a recepção inicial da Ana Paula era péssima, não? Até depois ter credenciais como historiador e militante, precisamente, e depois dirigir certas coisas, então foi aceito. Mas inicialmente não foi tão... E ela também confessa que tinha que esperar vários anos antes de publicar, não? Ou seja, que não foi admitido, porque sempre era uma questão de que o partido decidiu quando que se poderia e quando não se poderia, não? E a reputação que ela tinha saiu em Portugal, não em Angola, não? curioso, porque em Portugal eu acho que realmente não é tanto assim, não é? Em Portugal ela é lida como uma grande poeta angolana, mas uma poeta do corpo, uma poeta do belo, enfim. Pois. É interessante. Sim. Alguém mais? Posso fazer outra pergunta? Só muito rapidamente. Filipe, e a Gina, como é que ela é lida em Angola? Se é lida? Pois, o problema agora em Angola é que ninguém está sendo lida. Quando eu estive lá, a partir de 2015, o sistema colapsou, não? Tiveram problemas económicos, é muito complicado conseguir livros. As livrarias todas fecharam e o sistema de educação não está a funcionar. Então, poucos são lidos. Poucos são lidos. E em parte não, a recepção geralmente tem de ser em Portugal ou no Brasil, não é? Que assim, de alguma forma ganham prestígio. Uma questão que ela está sendo traduzida para inglês, não? Que o David Brookshaw está a traduzir o livro que vai sair em inglês. E eu imagino, e essa é uma coisa horrível, mas o fato de ser traduzido para inglês vai levantar o nível de apreciação que ela tem dentro de Angola, não? Porque
são estas questões imperiais, não? De alguma forma. E a editora dela está, de fato, a vendê-la um bocado assim agora. Mas são poucos livros. É uma tristeza enorme. Quase, quando eu estive lá o ano passado, não? E as livrarias não tinham livros, ou seja, que estão essencialmente em caixas de lixo. Tu vai e recolhe, não de nenhuma maneira, todas as livrarias estão sendo fechadas, que é diferente do que passou nos anos 70 e 80, porque o Estado propagava. Só que o Estado propagava o Homem Novo. Então, o livro que poderia ler como mil variedades do Homem Novo, mas não publicaram muitas mulheres. E quando chegaram os independentes, o sistema estava a chegar ao final e colapsou. Então, o mercado livre é muito complicado. Sim. Bom, não sei se alguém quer mais fazer um outro comentário. Temos que ter aqui algumas das nossas, dos membros do grupo que não estejam aqui. Estou-me a lembrar da Fernanda Benedito, que não só é angolana, mas trabalhou sobre Pepetela, a tese de mestrado dela foi sobre Pepetela, a tese de doutoramento dela foi sobre escritoras e escritores africanos de diversas proveniências. Resta-me então agradecer muitíssimo ao Philip por ter estado aqui connosco, partilhar a sua investigação e desejar boa sorte neste novo caminho que está a trilhar e, enfim, continuemos em contacto dentro do possível e é muito, muito bom para nós, muito positivo, por isso muito obrigado, Philip, e muito obrigada à Luísa e vamos seguir em frente, não é? Muito obrigada. Pois muito para eu, não? Obrigada. Obrigada. Sempre com velas. Muito obrigada. Adeus. Tchau. Obrigada, Luísa. Obrigada a todos.